Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sport Seller. Já sabes, estamos no YouTube, na Apple e no Spotify. Se gostar, é comentar, clicar aí no like, partilhar. Ora, hoje temos um homem que anda há muitos anos no futebol, Manuel Gonçalves Gomes, para muitos conhecido como Professor Neca, aliás, para quase todos, diria eu. Como treinador em Portugal, Aves, Braga, Estoril, Vitória, entre outros. Depois treinou a seleção de Angola, também treinou, e eu estou aqui a olhar para a cábula para não me faltar quase tudo, Moçambique, Maldivas, Índia, Canadá, Kuwait, Israel. Ora, hoje quer ajudar outros treinadores, é candidato à mesa da Assembleia Geral da lista A de Henrique Calisto para as eleições da ANTF, que se realizam a 31 de maio. Ora, professor Neca, Mister, eu prefiro chamar-lhe Mister. Antes de mais, e antes de irmos a esta carreira fantástica que fez correr mundo e que se calhar não teve o devido reconhecimento, que é uma coisa normal em Portugal, o que é que o motiva a aceitar a integrar esta candidatura? Olha, é um gosto muito grande de estar a falar consigo e a falar sobre aquilo que é a nossa paixão, que é o futebol. E o futebol no seu total ecossistema. O que é que me faz lembrar? Sabe que, em primeiro, e como vamos falar da Associação Nacional de Treinadores, eu quero dar uma referência muito especial àquele que ainda é o meu presidente, porque sou vice-presidente da direção, José Pereira. José Pereira que fez um trabalho excelente na nossa associação, foi um homem que se dedicou, vestiu a nossa camisola e se dedicou de alma e coração a esta causa e agora achou por bem e muito bem a retirar-se para dar lugar a novas ideias e a nova gente. E então surgiu no panorama aquele que, em minha opinião, isto de uma forma muito clara, porque eu conheço o Henrique Calisto há 50 anos, conheci-o como estudante, fomos colegas, como jogador profissional, fomos colegas, ele no Leixões, eu no Rio Pel, depois como professor de Educação Física, depois esta caminhada longa como treinador de futebol. Ele de um lado e eu do outro lado da barreira. E sem dúvida nenhuma, deste contexto de treinadores, Henrique Calisto é de longe aquele que está mais bem posicionado para poder ser um presidente da excelência da Associação Nacional de Treinadores e catapultar para patamares ainda mais altos. Porquê? Por tudo isto. Tem passado, e ter memória é sempre muito importante, tem passado sempre pelo futebol. E todos os agentes de futebol conhecem naturalmente Henrique Calisto. Nós fomos formadores de treinadores, são 4 décadas a formar treinadores, a estar no futebol e a ser líder de equipas, e isso é fundamental. A liderança é um ponto muito importante. E senti sempre em Calisto uma apetência, uma paixão impressionante por isto que é o associativismo, o sindicalismo, as causas públicas, as causas nobres, e depois porque é uma pessoa com uma grande capacidade de trabalho e tem em todas os players ou em todas as estruturas do futebol uma imagem de uma pessoa séria, competente, coerente, de grande capacidade de trabalho e aglutinador. E os treinadores também veem isso mesmo. Por isso acho que não tenho dúvidas de que a lista A, liderada por Henrique Calisto, tem todas as possibilidades, naturalmente, para ser o novo líder desta nossa Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Como é que caracteriza este projeto da candidatura? Quais são... onde é que vem a diferença? Se bem que é uma diferença, uma evolução, a mudança real... O projeto de candidatura é a mudança real. Pode-me explicar um pouco mais quais são as linhas mestras? O que é que... Já tive a oportunidade de falar com o Henrique Calisto, mas qual é que é a sua opinião naquilo que caracteriza este projeto? Este projeto, temos uma base de sustentação. Aliás, Henrique Calisto, para que se saiba,
foi o primeiro presidente da ANTF desde que foi fundada em janeiro de 1986. Portanto, é esta a memória. Porque ele era jovem, mas tinha uma energia, uma paixão e uma dinâmica muitíssimo grande, por isto que era a associação dos treinadores de futebol, porque havia duas fraturas entre duas correntes diferentes e que deu junção a esta associação. As linhas mestras são várias, é esta projeção e esta dinâmica, porque o futebol português tem-se desenvolvido bastante ao longo dos tempos. Nós somos sempre, nós fizemos parte desta corrente de transformação do futebol, porque nos anos 80 era, de um lado, os académicos. Sim. E, do outro lado, os práticos. E foi com muita paciência, com muita persistência, com muita vontade, e o Calixto, como eu fazíamos a junção destas duas vertentes, a teoria e a prática, que a trouxemos até este patamar. Agora, há um trabalho muito grande a fazer. Não, parece que está tudo feito, mas não. E Henrique Calixto, já num dos pilares, e que me parece que é fundamental para os treinadores de futebol, é que nos últimos 10, 15 anos nós temos assistido a problemas grandes naquilo que é a certificação dos treinadores. Sim. E, basicamente, o UEFA há. E houve uma negligência que vem do passado. E a estrutura que pode organizar isto é necessariamente com o apoio dos treinadores, mas é a Federação Portuguesa de Futebol. E onde temos atualmente também, e ainda bem para o futebol, um dos pilares de futebol. Os 3 pilares de futebol, em meu entendimento, jogadores, treinadores, árbitros. E por isso Pedro Proença foi sensível quando se candidatou em ouvir a Associação Nacional de Treinadores e aquilo que nós propunhamos para que essa evolução fosse efetiva. Nesta altura, e Henrique Calixto é um dos precursores e um dos impulsionadores deste facto, é que já temos pela primeira vez 3 cursos UEFA a desenvolver-se ou a correr neste momento no país. E para o próximo ano já temos prometido pelo próprio Sim. Pedro Proença 5 cursos do UEFA, mais um acumulado A mais B para os ex-jogadores que tenham mais de 8 anos como jogadores profissionais. Portanto, e esta é uma das alavancas que Henrique Calixto tem para aquilo que preconiza fazer no seu mandato. A par disso, e pelo seu prestígio, pela sua aceitação, pela credibilidade que ele construiu ao longo dos anos, temos também no Conselho Superior um conjunto de treinadores que alicerça esta vontade de continuidade e de melhoria daquilo que é a formação e em vários vetores que até hoje ainda não estão explorados e que com o saber, a experiência e a aceitação de Henrique Calixto seguramente que se vai começar a desenvolver quando ele naturalmente ganhar no dia 31 de maio as eleições para a Associação Nacional de Treinadores. Não surpreende, portanto, o apoio que ele granjeou desde cedo por parte de vários treinadores, não é? Muita gente mesmo. Não, é perfeitamente normal, percebe? Porquê? Porque nós estamos no futebol desde finais dos anos 70. Volto a frisar. Para muitos desde sempre, não é? Desde sempre. Diz-se bem, desde sempre. Portanto, e como temos esta aceitação, como o Henrique Calixto tem esta aceitação, naturalmente, porque é um contacto diário, as pessoas olham e dizem, este treinador, este Henrique Calixto merece-me a confiança. Com ele sabemos que podemos contar, que tem ideias, que tem trabalho, que tem uma experiência, um lastro de experiência muito grande. E eu refiro-lhe outra vez que desde os anos 80 que ele faz parte do grupo de formadores, não só da Associação de Futebol do Porto, mas de várias associações em que progressivamente vai alargando a sua base de sustentação. Uma base de sustentação, repito outra vez, em trabalho, em competência, em disponibilidade para aquilo que o futebol necessita. E isso são pressupostos muito importantes para que se possa ter
sucesso, possa-se continuar a ajudar os treinadores a desenvolver-se. E é um outro aspecto que é completamente fundamental neste tipo de questões. Tem liderança. Nós estamos habituados a liderar. A liderança do Calixto é efetiva. E a liderança pressupõe sempre a aceitação dos liderados de uma forma boa, de uma forma positiva. Juntar todos estes dados, também o facto de ter experiências que são fundamentais no estrangeiro, na Ásia, em África, portanto, o que permite perceber as necessidades dos nossos treinadores que estão a labutar no estrangeiro. Eu recordo-me que no fim do século passado, quando fui para a seleção de Angola, éramos praticamente 4, 5 treinadores a trabalhar fora. Eu em Angola, o Nelo Vingada na Arábia Saudita, o Carlos Queiroz dos Emirados, e progressivamente isto foi-se alargando. E nesta altura não poderá pecar por defeito e não por outra situação, mas temos mais possivelmente de 400 de treinadores lá fora. E Henrique Calixto tem a percepção da necessidade, aquilo que é importante fazer para que esta base ainda possa ser alargada e de que forma nós associação liderada por Henrique Calixto, possa ajudar estes nossos treinadores que continuam a fazer um brilhante trabalho nos quatro cantos do mundo. Era aí que eu queria chegar. A formação em Portugal de treinadores continua a ser uma referência ou estamos a perder terreno? Com esta dificuldade na certificação dos cursos? Estamos a perder terreno. Perdemos muito terreno, perdemos uma boa imagem, criamos atritos sem necessidade. Se quiser, estamos aqui ao lado. O caso do Sporting, desde o Silas, que não tinha acreditação, o Rubén Amorim, o João Pereira e outros, e dezenas e dezenas de treinadores portugueses. Se há alguma coisa que nós fazemos muito bem, é o futebol. Esses treinadores tiveram que recorrer à Irlanda, à Escócia e ao país de Gales, levando o nosso dinheiro, levando o nosso saber. Eu vou-lhe frisar outro caso óbvio e bem latente, que é um presidente de um dos principais clubes portugueses, André Vilas-Boas. André Vilas-Boas foi campeão pelo Porto, foi de Chelsea, China, etc., França, etc. E se quis ser treinador de futebol, teve que ir para a Escócia. Porquê? Porque tinha possibilidades, tinha dinheiro, tinha know-how, tinha conhecimento, um conhecimento que nós lhe retiramos aqui em Portugal. Aquilo que aconteceu na última década e meia, e o patrono disto é a Federação, é inaceitável. Eu há 2 anos apresentei um projeto para a formação UEFA, quando me comecei a debruçar mais, de uma forma mais profunda, naquilo que eram as queixas que vinham dos treinadores, porque eu estava no meio dos treinadores. Em Espanha tinham 54 polos de formação de treinadores UEFA. Tinham e têm. Em Portugal tínhamos um polo de formação de treinadores UEFA, a Federação, que quando entendia fazia, quando não entendia não fazia. Portanto, 54 para 1. Os custos em Espanha eram, naquela altura, há 2 anos, 1.150 a 1.200 euros por formando. Nós, em Portugal, concentrado, era 3.300 euros há 2 anos. Hoje são 5.200. Isto é, a dificultar a ação dos nossos treinadores, retirar-lhe aquilo que é mais importante, que é a democratização do conhecimento, dar-lhe a conhecer, dar-lhe mais competências para ser melhor. Por isso, você repare, nesta altura, as nossas, é bom que se diga isto, as nossas melhores marcas em termos mundiais e que foram fundamentais ainda pertencem a 1966 do Sr. Eusébio da Silva Ferreira. Se quisermos, outra marca mundial pertence a um inovador nesse tempo
que foi Carlos Queiroz, que é ter sido campeão do mundo em 89 em Riad, na seleção sub-20, e em 1991, na final, no Estádio da Luz, com 120 mil espectadores, eu era um deles, e portanto são estas marcas. A partir daí, em termos mundiais, ainda não ganhamos, como diz Jorge Jesus, ganhamos bola, zero. E o que dá uma dimensão real do futebol é ser campeão do mundo. E essas referências, que é o terceiro lugar de Inglaterra e os 2 campeonatos do mundo, não conseguimos ainda chegar lá. E em parte porque é importante termos mais e melhores treinadores. Treinadores que, se não tiver o UEFA, têm grandes dificuldades, grandes barreiras quando Sim. querem ir para o estrangeiro. Perdem competitividade com outros países como Espanha, Itália, França, Alemanha, Argentina, Brasil, etc, 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 onde antecipadamente têm nos seus países elementos facilitadores para que tenham uma boa formação e uma boa certificação. Eu vou-lhe mais longe até. Se as nossas universidades já importam alunos do estrangeiro, por que carga de água é que os nossos treinadores têm necessidade de recorrer ao estrangeiro para se formar como treinadores, quando nós temos dos melhores treinadores do mundo? Portanto, nunca houve um plano estratégico para poder fazer a formação que o nosso futebol, não é só os treinadores que estão a perder com isto, é o nosso futebol. Porque quanto mais treinadores bem formados tivermos, mais qualidade poderemos transmitir aos alunos nos clubes. Isto é de lá para ali. Isto não foi entendido naquilo que vem de trás. E Henrique Calisto é, de facto, o homem mais bem posicionado para fazer parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, onde Pedro Proença é um dos pilares, como disse anteriormente, Sim, do futebol, no sentido de encontrar as melhores soluções que dote maior competência àquilo que são as bases fundamentais para que o nosso futebol continue a crescer de uma forma sustentada, de uma forma boa e que possa novamente lutar para ser campeão do mundo a nível das camadas jovens e necessariamente também da equipa principal. Porque se você reparar, a nível mundial, 6 dos 8 países que foram campeões do mundo são latinos ou latino-americanos. Só foge desta base a Alemanha e a Inglaterra. Só nós é que estamos ainda fora deste contexto. Mas, se Deus quiser e começarmos a caminhar por uma via ainda mais segura, eu acho que em breve poderemos levantar essa tão desejada taça de campeões do mundo. Oxalá. Porque é daquelas coisas que todos sonham, penso que os amantes do futebol, não é? E para nós como país pequeno, mas habituado a explorar e para esse mundo fora, acho que seria uma coisa, e penso que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Eu estou confiante nisso, eu confio. Permita-lhe perguntar, até pela experiência que tem treinador e de dirigente, pensa que os treinadores deviam ter mais peso nas decisões estruturais do futebol português? Acho que sim. São pouco ouvidos, então é o que se espera deles, mas, ou acha que de facto deviam ter mais intervenção? Isto é como em tudo, Sim. Percebe? Isto é um caminho. E nesse particular eu acho que em termos de imagem que nós temos e devemos fazer mais, até porque ao termos peso na estrutura do futebol português, estamos a dar uma colaboração sobre aqueles que mais refletem e que mais pensam o futebol, que é o treinador. E quanto maior for a base, mais possibilita essa formação. Talvez até por aí, estou eu agora a conjecturar, Sim.
é que nos retiraram, em parte, que essa base de sustentação fosse mais alargada e obrigassem os nossos treinadores, se quisessem ter formação, a ir para a Irlanda, para a Escócia e para o País de Gales. Quando, eu volto a repetir, é inaceitável aquilo que tem acontecido. E parece-me que em 2030 nós já vamos ter aqui um equilíbrio muito grande pelo trabalho que Henrique Calixto vai fazer, pela credibilidade, pela visão e também necessariamente pela aceitação que terá dos seus parceiros, onde o parceiro maior é necessariamente sempre a Federação Portuguesa de Futebol, com Pedro Proença como presidente. E permita-me aqui, continuar aqui neste tema, até porque, e honra seja, não sei se foi o primeiro a falar, não sei se foi exclusivo dele a falar, mas Jorge Jesus, há mais de uma década, falava do número de clubes na Liga, né? Dizia que não fazia sentido haver 18 equipas, no sentido do quê? Das competições europeias, né? E a verdade é que reduziu-se, eu não quero dizer que é o ónus dele, mas eu lembro-me dele falar disto precisamente, e falou há pouco tempo também, e reduziu-se para 16, e a verdade é que em 3 anos o Benfica foi a 2 finais da Liga da Europa, o Porto ganhou uma Liga Europa, o Braga chegou a uma final, e de repente voltou-se às 18 equipas. Eu penso que também terá a ver depois ali um pouco aquilo que foi o castigo ao Boa Vista, mas a verdade é que se calhar ouviu-se pouco. Ele teve razão nesse momento, não é? Ele e mais treinadores, porventura, calculo, mas depois houve um volte-face, se calhar por razões económicas, por razões estruturais, até para incluir outros clubes na Liga. É nesse sentido que faço essa pergunta também. E pergunto-lhe também, permita-me aqui, e saindo agora, fugindo aqui um pouco da parte estrutural, os treinadores, quando são do controlo do jogo, não é? O treinador tem o controle do jogo, tem os seus criativos, mas tem o controle do jogo. Não passará, e aqui já de um ponto de vista mais do treinador, e agora vem-me à cabeça, por isso é que estou a perguntar, não passará também pelo treinador a recuperar um pouco da espetacularidade que o jogo às vezes vem a perder? Por causa da noção de controle do treinador? Concorda, discorda? Isto foram duas questões numa assim meio embrulhadas, mas... Isso é um tema sempre de grande reflexão. Tem merecido reflexão ao longo dos tempos e parece-me que deve continuar a mantê-la, essa reflexão, e onde o treinador deve ter uma intervenção mais forte. O futebol, nos últimos, principalmente neste século, a comunicação acelerou, com a internet acelerou de uma forma impressionante. Hoje o futebol sabemos que tem um espírito fortíssimo, que é o negócio. Sim. Ver até em que parte é que poderá haver o equilíbrio entre o fator negócio e o fator de desenvolvimento do futebol profissional. E eu acho que uma comissão permanente de calendários é sempre importante. Por isso é que deve haver vários players, diferentes players, desde os treinadores que estão no terreno, os treinadores que refletem sobre o jogo, sobre o espetáculo, sobre aquilo que são vários domínios de um crescimento acelerado do número de jogos, fundamentalmente para os jogadores e as equipas de top, para que se possa fazer um reajustamento também naquilo que é o planeamento do treino para o rendimento, no sentido de ver qual é a melhor solução. Se 18 equipas, se 16 equipas, se os 2 campeonatos profissionais, depois temos uma Liga 3, e depois da Liga 3 há um hiato muito grande, porque quem está no terreno percebe que há queixas muitíssimo grandes de equipas em escalões mais baixos que acabam a competição quase em abril e que depois têm ali paragens de 3, 4 meses. Portanto, acho que esta reformulação de todo o edifício dos calendários há que ser objeto de um profundo estudo, e não tenho dúvidas, permita que eu diga isto, que esta reflexão já começa a estar na cidade do futebol, porque é
fundamental para haver um maior aproveitamento de todos estes vetores que se refletem depois naquilo que é o rendimento das equipas de top, porque tem mais jogos, do caso do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Vitória, etc, etc, e por aí abaixo. E depois também naquilo que é a nossa própria, porque é importante esta base, a formação. E há na base também do plano para a eleição do Henrique Calixto um cuidado muito grande sobre aquilo que é a base, a formação. Porque a formação, sim, tendo uma boa formação, ajuda-nos a alavancar aquilo que é o outro patamar, que é o patamar das seleções, e é o patamar do alto rendimento. Mas passa muito por uma reformulação muito grande, por um olhar mais profundo de um homem que tem o conhecimento, como o Henrique Calixto tem, para que essa reflexão possa ser mais forte, até para a própria calendarização, sim, dos escalões de formação, que também há de facto uma insatisfação muito grande, porque as bases têm sido pouco ouvidas. Devem ser mais ouvidas, onde os nossos treinadores têm sempre um papel relevante naquilo que poderá ser um melhor aproveitamento e um melhor redimensionamento daquilo que são o número de jogos e a quantidade de jogos que cada escalão possa ter ao longo da época. Ora, vamos aqui falar um pouco da sua longa carreira, onde passou por todos por vários países, vários clubes, mas subir o Aves 3 vezes, se eu estou enganado, foram 3? Foram 3 vezes. Não é para todos. Qual é o segredo? Infelizmente o Aves passou por uma reformulação, né? Deixou de ser ou se calhar não deixou, mas está lá a gênese, né? Mas passou ali por um problema complicado, mas não é qualquer um que sobe a mesma equipa 3 vezes em alturas diferentes. Se for ver o futebol português, não deve haver ninguém que tivesse subido 3 vezes a mesma equipa. E a subir uma quarta foi já com as SADs, de um contexto completamente diferente. O Aves era um clube, transformámos aquilo em equipa, porque a primeira desculpa foi já nos anos 80, início dos anos 80. Faz precisamente, certo, agora 40 anos. Ora, muito bem. 40 anos que subimos pela primeira vez à primeira divisão, 84, 85, no Desportivo das Aves. Portanto, porque era um clube sem meios. E o difícil é fazer muito com pouco. Fazer muito com muito, isso não há dificuldade. Mas tínhamos sempre isso, conseguimos construir aquilo que é importante. E lá estou a falar outra vez da liderança, onde Henrique Calixto tem de facto uma vantagem também muito grande nisto. Que é agarrar tudo aquilo que existe para se poder construir algo diferente. Subimos de divisão, o clube começou a construir uma estrutura progressivamente, porque nunca gastava mais do que aquilo que podia. Isso era sempre uma grande base para que isso acontecesse. Sim. Depois de 2 anos no Aves, andei por aí, por muitos lados, e acabei por ir para a seleção de Angola. 2 anos na seleção de Angola, 2 anos fantásticos, também num protocolo... Já foi depois do Benfica. Exatamente, era aí que ia chegar. Benfica, de facto, é um clube de uma dimensão extraordinária. E estou sempre eternamente grato a todos os clubes por onde passei. De uma forma especial ao Benfica, porque foi a primeira vez que fui treinador adjunto. Tive 14 anos como treinador principal no Benfica, pela dimensão do clube e porque era o treinador Artur Jorge. Sim. Porque eu estava no Sporting de Braga. O Sporting de Braga daquele contexto não é o Sporting de Braga de hoje. Era mais gratificante nessa altura ser adjunto do Benfica e de um treinador também com a dimensão de Artur Jorge. E ao fim de 2 anos... Jorge, que era na altura o grande treinador português, era, não é? O grande treinador, foi o primeiro treinador campeão europeu, terá que se dizer isto de uma forma clara. Foi o primeiro treinador português a ser campeão num país estrangeiro europeu, que foi em França, e portanto tinha uma grande dimensão
Foi um grande jogador de futebol, foi um grande treinador, um grande homem, de quem eu acho que o futebol português nunca lhe prestou a homenagem que efetivamente merecia. Mas fui para a seleção de Angola num protocolo do Benfica porque o Sr. Gaspar Ramos, a quem eu estou grato, e o Manuel Damasio disseram: acaba o seu contrato, mas nós gostaríamos que você continuasse como ligado ao Benfica. E tinha 2 projetos, ou o Alverca, que estava numa fase de ascensão, ou a seleção de Angola. Aí eu refleti, falei como sempre fazia como capitão, saudoso Mário Wilson: capitão, isto o Benfica põe-me estes 2 projetos, o que é que você acha? E ele diz-me isto do alto da sua sabedoria: Neca, eu vou morrer sem nunca ter sido selecionador de um país estrangeiro. Tens 5 dias, vai à África, inteira-te da realidade, decide, quero que estejas cá para a final da Taça de Portugal, justamente com o Sporting. Engraçado. E agora estamos os 2 a conversar outra vez. Fui, observei, olhei e acabei por ser selecionador da Angola. Como é que acontece a segunda subida do Aves? Eu venho da seleção de Angola, tenho um convite de uma equipa da primeira divisão, vinha cansado, desgastado, porque estávamos na fase final de um CAN que foi no Burkina Faso, e esse convite eu disse ao clube: gostava muito, que foi o Varzim, na primeira divisão. Estou desgastado e não vos posso ajudar como vocês merecem nesta fase difícil do campeonato. E acabei por ficar sem treinar. No ano a seguir, aparece-me novamente o Aves. E eu venho de uma seleção de Angola. Venho do Benfica, a seleção de Angola. E o Aves foi sempre um clube de afetos, de ligação. E lá tive que ficar outra vez no Aves. Se eu ficava no Aves na segunda liga, tivemos que subir a divisão. Mas venho de uma seleção, rapaz. Sim, sim. Passados uns anos, nas Maldivas, estou noutra seleção das Maldivas. Venho de Tsunami. O Tsunami, eu vim passar o Natal em família. Estava já a cumprir o 2º ano de contrato, onde tive uma ligação fantástica. E tenho com as Maldivas. Houve Tsunami, eu tinha chegado há 2 dias, quando vejo no telejornal Tsunami, na Ásia, etc. e tal, e as Maldivas, telefone para as Maldivas, não havia nada, não havia rede, etc. e tal. Passados uns dias, o Aves vem outra vez, e estamos à rasca e tal. Assim, não, mas tenho contrato com as Maldivas, tenho bilhete marcado para o dia 23 de fevereiro, não, e tal. Mas fica aquilo, o mar, aquilo, não sei o quê e tal. E era um clube que eu não sabia dizer não. Pedia às Maldivas se podia e tal, pelo menos até junho e tal. Pronto, até junho, e depois você vem e tal. Junho, chega a junho, outra vez e tal. Fiz parte da final da época, quase que subíamos divisão, perdemos a possibilidade no Santa Clara, a primeira subida do Santa Clara, e fico na segunda época, fico novamente no Aves, para evitar a descida. E nós tanto fugimos da descida, que quando demos por ela no final do campeonato, estávamos na subida. Mais uma terceira subida. Então. Portanto, é um clube de afetos, um clube especial. É um clube especial para si. Gosto muito. Portanto, vim de 2 seleções para ser treinador da segunda liga. Ninguém fazia isto. No futebol atual, de negócio, ninguém fazia isto. Vir de uma seleção para uma segunda liga. Mas eu filo, porque eu fazia pelo futebol. Eu gosto de futebol, sabe? Gosto o prazer de estar onde gosto de estar. Isso foi fundamental. Nunca ninguém teve a possibilidade de retirar isto. Fazia-o, em primeiro lugar, pelo futebol. Depois, o vencimento era uma coisa que era uma à parte. Era uma à parte. Sustentava isto. Diga-me uma coisa. Eu li numa entrevista da Tribuna Expresso, que eu recomendo procurar no Google, porque vale apenas, todas as entrevistas da Tribuna Expresso valem a pena, que o José Mourinho analisou 2 jogos para si no Imortal. E isto vem a propósito do quê? Porque há uns tempos estive aqui no Final Cut do João Coimbra, e o João Coimbra falou do Marco Silva, que está a fazer uma carreira espetacular em Inglaterra, não é? É um dos 4 treinadores portugueses em Inglaterra, e está a fazer um trabalho espetacular. O Nuno Espírito Santo também, e o Rubem Amorim acredito que irá fazer, e o Vítor Oliveira. Mas a questão, falamos aqui do Marco Silva, e diz o João
que o professor Neca mandou o Marco Silva e fazer, porque não ia jogar, fazer um relatório de observação, e diz João Coimbra, o professor Neca ficou maluco com o relatório do Marco Silva. Lembra-se disso? Perfeitamente, perfeitamente. Porque nós, como treinadores, olhamos para os jogadores e percebemos, pela experiência acumulada, aqueles que têm mais ou menos jeito para no futuro serem treinadores de futebol. E eu recordo-me que foi um jogo que o Marco Silva estava ou lesionado ou castigado. Marco Silva. E eu pedi ao Marco, tu não podes jogar, não podes estar... Eu gostaria que tu fosses ver um jogo. Tu olhas para o jogo e tu lias muito bem o jogo. Para nós serias útil e começarias a entrar num campo que eu me parece que com o tempo vai ser o teu caminho. Então, mas já está bem, não sei o que. E ele foi ver o jogo e tal. E depois acabámos o jogo, até não sei se foi na trofa. Entregou-me o relatório e tal, na terça-feira. Eu li, como sempre faço, o relatório com a atenção que merece. Eu disse, a análise que este Marco Silva tem das coisas é muito gira. Deixa estar. No treino, tá? O Marco Silva foi observar aqui um jogo com uma análise tão lúcida, tão coerente, tão bem estruturada. Se o jogo com esta equipa, se nós não ganharmos, o defeito é do treinador e dos jogadores, porque o relatório está perfeito. Está no caminho aqui um treinador de elite que com o tempo vai lá chegar. E felizmente é um treinador de grande referência, uma pessoa espetacular, porque também para ser bom treinador tem que ser boa pessoa. Na generalidade é assim. E o Marco merece, o futebol português agradece, é uma nossa referência, Deus o ajude, o que mandou no Espírito Santo, que foi meu jogador, e percebia-se perfeitamente que iria ser... Tem mais aqui, o Arthur Jorge... O Arthur Jorge, Paulo Bento, Jaime Pacheco, etc., que tínhamos a percepção clara de que poderiam ser treinadores de futebol. Isso vê-se na forma como leem, na forma como se interessam pelo jogo, da forma como discutem o jogo, e de facto são grandes referências do nosso futebol. E claro, nós todos estamos muito orgulhosos daquilo que eles têm feito e de terem sido nossos jogadores, porque nós vemos os nossos jogadores como nossos filhos mais crescidos, e dispensamos todo esse carinho, como ainda atualmente muitos treinadores me vêm falar comigo, professor, eu sou médico porque você me incentivou, eu sou engenheiro, sou professor de educação física, portanto, porque é este aspecto, por isso a mim me marca de uma forma muito profunda aquilo que é a formação. A formação é a base. Eu, quando era jogador, eu sacrifiquei tudo para ter aquilo que me poderia ajudar no futuro. Ter conhecimento. Estudar. Primeiro, estudar. Estudar. Porque quanto melhor for o jogador de futebol, quanto maior conhecimento tiver, mais ele pode desenvolver o seu jogo, interpretar e ajudar os colegas no campo. Por isso eu acho que é uma base muito, muito importante, e fico muito feliz pelo Marco Silva. E como eu disse, por esse conjunto de treinadores. E não só, não é? Exatamente. Esse conjunto de treinadores fantásticos. Mas a verdade é que o José Mourinho, ainda um jovem, né, fez essa análise e o professor acaba por dizer que até dali bebeu coisas novas, está sempre a... Né, eu penso que é o primeiro passo da aprendizagem é a humildade, perceber, ok, posso tirar daqui, posso tirar dali. Não há mal nenhum em copiar o que está bem feito, não é? E melhorar o que já temos feito. Mas que no Mundial 2002... em que Portugal tinha tudo para fazer muito mais do que fez, fez esses relatórios, falou da análise, por exemplo, ao guarda-redes, mas depois acabou por a comunicação não chegar, falou em comunicação, eu penso que terá sido essa palavra que usou na entrevista. Tem algum amargo de boca nessa competição, por se calhar não terem levado mais a sério esses relatórios que quando levaram resultou, no caso do jogo com a Polónia, que foi 4-0?
Sabe, pronto, isto é história, isto tudo evolui, tudo se transforma. Eu recordo-me de Mourinho, nessa altura nós juntámos no escritório do então José Veiga e falámos um bocadinho, falámos sobre muitas coisas, etc. e tal. Mourinho é filho de treinador. Sim, Mourinho. Félix Mourinho, que foi meu diretor desportivo no Vitória de Setúbal. Uma criatura fantástica e um homem de grande conhecimento. E então o Mourinho fez-me o favor de fazer 2 relatórios. Epá, eu olho para os relatórios e digo-lhe, como é que este indivíduo, numa folha formato A4, me diz tudo do jogo? Uma coisa nova, sabe? Uhum. Digo assim, isto é uma coisa que eu nunca vi. Isto é claramente verdade. E pronto, foi uma aprendizagem grande. Vou para o Mundial, faço os relatórios de preocupação sempre da observação de jogos. Naquela altura não havia streaming, não havia internet, então era a esferográfica e um gravador perto para, se falhasse alguma coisa, olha, o número 9 foi ao primeiro posto, o outro vai ao segundo, o 11 e tal, e não sei o que. Falava para o microfone para não falhar. Mas depois tinha o cuidado de reduzir tudo praticamente a uma folha ou 2 de formato A4. Tenho só isto para lhe dizer. O senhor Presidente, chamo-lhe o senhor Presidente, Gilberto Madeiro, disse-me uma altura isto. Oneca, não quero fazer termos comparativos. Eu agora leio os relatórios dos jogos, porque é tudo tão sintetizado, tão bem esquematizado, tão curto, que dá gosto de ver. E eu disse-lhe isto. Olha, aprendi com um homem que me ajudou de uma forma determinante. E tinha sido relatórios. O José Mourinho, naquela altura, já era completamente diferente. Já estava à frente no tempo. Teve outro mestre muito grande, que foi o Bobby Robson. Sim. Também o ajudou de uma forma determinante. E depois estar em clubes como o Sporting, como o Porto e como o Barcelona. E tudo isso a par da sua inteligência, porque tem o Mourinho, para ser o talento que é, tem um jeito também especial. E de facto foi, como você disse, e como Capello, Fábio Capello diz isto muito bem, o que é o treinador? O treinador é o ladrão dos ladrões. Vai roubando um bocadinho este treinador, outro àquilo, outro àquilo. Mourinho foi determinante para aquilo que eu comecei, a partir desses 2 relatórios, a ver como é que transportaria para o papel, sintetizava aquilo que era a observação de um jogo de 90 minutos. Por isso, estou-lhe também eternamente grato, naturalmente. Acaba por depois não especificar aí a parte do Mundial. O Mundial... Já muito foi dito. Muito foi dito. Já nada regressa atrás. Já foi pena. Foi pena também o Luís Figo vir de uma lesão que nunca teve lesões, e nessa altura teve uma lesão. Há especificidades que o tempo já lá vai, já lá passa. Alavanca o Portugal, progressivamente se organizou melhor, hoje está muito mais bem organizado, tem estado em todas as grandes competições, quer o europeu, quer o mundial. Pena é que ainda tínhamos em 1966 a melhor marca do mundial. Isso é que é muita pena. É urgente que Portugal vá a uma final do mundial e quiçá o ganhe, porque isso era muito importante. Por isso ficam esses votos, professor. Muito obrigado por ter estado aqui no Final Cut. Fica também o convite para mais tarde regressar também aqui para contarmos as histórias do Kuwait, da Arábia Saudita e Israel. Maldivas, que eu acredito que foi aí, houve um episódio aí que teve um sucesso danado, que ninguém estava à espera e que depois correu mal para o treinador português. Fica aqui o pretexto para o trazer aqui mais tarde, ou noutra oportunidade. Não sei se quer dizer alguma coisa. Só dizer-lhe que venho com muito gosto, porque falar consigo sobre futebol é extremamente fácil, percebe? Nós temos o caminho aberto e terei muito, muito gosto quando você entender. Estarei cá. Com certeza que vou fazer esse convite novamente, até porque há muito para falar, hoje com menos tempo,
mas voltarei a fazer esse convite de certeza absoluta, porque há muito aqui para esmiuçar. Muito obrigado aqui ao professor Neca, com muitas histórias para contar e que ficaram por contar. Obrigado também a si que nos acompanhou. Já sabe, se gostou, é comentar, deixar aí o like e também partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.